Olá, aqui é o pastor Fernando Angelim. Hoje nós vamos para a nossa última aula do módulo de Introdução à Teologia Bíblica Batista Reformada. A aula de hoje será um pouco diferente. Iremos revisar brevemente o conteúdo de todo o módulo em um catecismo, para ajudar a relembrar e fixar o conteúdo que aprendemos até aqui. Para concluir, iremos destacar importantes aplicações práticas e material para aprofundamento. Vamos em frente. O que é teologia bíblica? A teologia bíblica busca compreender o enredo das Escrituras como um livro só. Gerhardus Voss a define como aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrada na Bíblia. E Robert Klein a define. A teologia bíblica é um modo de ler a Bíblia como uma única grande história, de um único autor divino, que culmina em Cristo Jesus e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro, constituído de vários livros menores, que contam uma única grande história. O herói e o ponto central da história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Segundo, qual é o modelo de teologia bíblica reformada? A estrutura apresentada em suas principais confissões de fé é a pactual. A doutrina pactual, por exemplo, foi a espinha dorsal que caracterizou a teologia reformada desde o seu início. Ela sempre esteve na essência do pensamento reformado do trato de Deus para com o homem. É possível identificar as primeiras formulações e sistematização da teologia pactual a partir do século XVI nos teólogos reformadores de Heidelberg, como Ursinos, Casparo-Levianos, os puritanos ingleses como Thomas Cartwright, Dudley Fenner. Nessa mesma época, os teólogos suíços Bullinger e Zwinglio também estudam esse conceito teológico federal. Conforme afirmou Bullinger, a relação entre Deus e a humanidade é uma relação de pacto. Terceiro, quais são as características da teologia pactual? A teologia pactual observa que os desdobramentos dos acontecimentos bíblicos se dá através das alianças que Deus fez. Segue uma hermenêutica clássica. Crê na existência de dois representantes federais, Adão e Cristo. Culmina em Cristo e compreende que a salvação é concedida com base na nova aliança. Quarto, quem são os batistas? A denominação batista tem as suas origens na Reforma, especialmente nos separatistas ingleses. Quais nomes notáveis se destacaram na história dos batistas pactuais? John Pillsbury, Henry Lawrence, Thomas Passion, John Bunyan, Nehemiah Cox, Charles Haddon Spurgeon. E é importante destacarmos que até mesmo o príncipe dos puritanos, John Owen, tinha uma interpretação muito semelhante à teologia batista pactual, ao ponto de Pascal Denot explorar o tópico John Owen ou Batista em seu livro Os Distintivos da Teologia Batista Pactual. Sexto, quais nomes notáveis dos batistas pactuais se destacam atualmente? Atualmente, nomes como Jeffrey Johnson, Richard Barcellos, Samuel Henihan, James Henihan, Samuel Waldron, Thomas Nettles e Pascal Denot são alguns dos diversos nomes que têm feito parte do legado dos batistas pactuais e publicado vários livros sobre o assunto. Sétimo, como podemos resumir o enredo das Sagradas Escrituras? Nick Hork e Robert Klein resumem da seguinte maneira: Deus, o Pai, enviando seu Filho por meio do Espírito para conquistar um povo para a sua própria glória. Conforme William Ames, o Antigo e o Novo Testamentos podem ser resumidos nestas duas coisas. O Antigo promete o Cristo que viria, o Novo testifica que ele veio. Oitavo, como se desenvolve o plano salvador de Deus? Essa aliança é revelada no Evangelho primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela descendência da mulher, e depois por etapas sucessivas, até que sua plena revelação foi completada no Novo Testamento, e é fundada naquela transação pactual eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça dessa aliança que todos da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. Nono, o que é um pacto? Meredith Klein definiu como um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo. O que é uma promessa? John Pillsbury afirmou: sabemos que toda promessa não é uma aliança. Há uma grande diferença entre uma promessa e uma aliança. Que seja bem considerado aqui o que quer se dizer por promessa, que é o Messias enviado por Deus, ou a descendência em que as nações devem ser abençoadas. E, portanto, a promessa consiste no envio de um Salvador ou um Redentor para Israel. 11º, o que é um cabeça federal? Um
cabeça federal é um indivíduo que representa um grupo. 12ª, o que é um tipo? Richard Barcelos define tipo como uma pessoa, um lugar, uma instituição ou um evento histórico designado por Deus para apontar para alguma pessoa, lugar, instituição ou evento histórico futuro. 13º, o que é um antítipo? O antítipo é a substância daquilo que foi prefigurado pelo tipo. Seria a realidade a qual o tipo apontava. 14º, no que consiste o pacto da redenção? Diz respeito ao eterno acordo feito entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo para a salvação de um povo eleito. 15º, quando foi feito o pacto da redenção? O pacto da redenção foi feito na eternidade. 16º, no que consiste o pacto de obras? Diz respeito à aliança condicional feita por Deus com Adão no Éden antes da queda. 17º, o que Adão deveria fazer? Adão deveria obedecer perfeitamente à lei de Deus e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se obedecesse, viveria e poderia comer da árvore da vida. Se desobedecesse, morreria com todas as implicações dessa morte. 18º, o que a queda de Adão trouxe para a humanidade? Adão era o representante, o cabeça federal de toda a humanidade. Portanto, a queda de Adão afetou toda a sua descendência. 19º, o que é exigido dos descendentes da caída posteridade de Adão? Os descendentes de Adão continuam obrigados a obedecer perfeitamente à lei de Deus, mesmo que agora estejam incapacitados para tanto. 20ª, quem é o segundo Adão que resgata o seu povo? Cristo é o segundo Adão, o cabeça federal que cumpre perfeitamente as exigências divinas no lugar do seu povo. 21ª, como os seres humanos da caída posteridade de Adão podem ser salvos? Os seres humanos só podem ser salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. 22ª, em que sentido as obras do primeiro Adão e do segundo Adão afetam seu povo? O pecado de Adão foi imputado a todos quantos estavam em Adão. Assim também a obediência de Cristo é imputada a todos os que estão em Cristo. 23ª, qual a importância de compreender corretamente o pacto de obras? Entender o pacto de obras ajuda a entender melhor o Evangelho, com mais claridade e profundidade teológica. 24ª, no que consiste o pacto da graça? Diz respeito ao desenvolvimento do plano redentor na história, um pacto revelado progressivamente e formalmente concluído na nova aliança. 25ª, de onde surge o pacto da graça? O pacto da graça surge do pacto da redenção. 26ª, como o pacto da graça é revelado na Escritura? O pacto da graça foi revelado progressivamente na antiga aliança e formalmente estabelecido na nova. 27ª, de que maneira o pacto da graça foi revelado progressivamente? O pacto da graça foi revelado primeiramente como uma promessa em Gênesis 3,15 e posteriormente através de alianças que Deus fez com os homens ao longo da história, como Noé, Abraão, Moisés e Davi, e através de diversos tipos, sombras, sinais, profecias, figuras que apontavam para Cristo. Até que na nova aliança acontece o cumprimento da promessa, o estabelecimento do pacto da graça que fora prometido desde Gênesis é cumprido em Cristo. 28ª, no que consiste a aliança feita com Noé? Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. Essa aliança resulta em uma preservação física para o desenvolvimento da promessa. O Senhor não destruiria a terra novamente com o dilúvio, e o sinal dessa aliança foi o arco no céu. Além disso, essa também foi uma maneira de preservar um remanescente fiel, que faria parte da genealogia que culminaria em Cristo. É interessante notar que o Novo Testamento relaciona por vezes o acontecimento do dilúvio com Cristo. Por exemplo, em Mateus 24, do 37 ao 39, o Senhor Jesus afirma: "Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Assim será também a vinda do Filho do Homem." 29ª, qual a característica peculiar da aliança feita com Abraão? Pascal Denot explica que a aliança feita com Abraão possuía uma posteridade física, bem como uma posteridade espiritual. Há uma circuncisão externa da carne e uma interna do coração. Há uma terra prometida aqui no mundo e um reino celestial. Há uma dicotomia na aliança abraâmica. Seus aspectos físicos e condicionais desenvolvem-se na antiga aliança, e suas promessas espirituais e incondicionais cumprem-se na nova aliança. Por fim, as promessas da aliança com Abraão culminariam no descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, a saber,
Jesus Cristo. E aqueles que creem em Cristo são herdeiros das promessas espirituais feitas a Abraão. 30º, o que é a aliança mosaica? A antiga aliança. A antiga aliança diz respeito especificamente à aliança feita por Deus com Israel, mediada por Moisés. Entretanto, a antiga aliança abrange também todo o período posterior à queda no Antigo Testamento, até o estabelecimento da nova aliança. 31ª, quais as características da antiga aliança? A antiga aliança é uma aliança condicional, nacional, cuja entrada é por meio da circuncisão física, sob a qual estão crentes e descrentes, e ela é temporal. A antiga aliança aponta tipologicamente para Cristo, preserva a linhagem do Messias, mostra que todos estão debaixo do pecado e aponta para um Salvador. Embora esteja relacionada dessa maneira com a nova aliança, a antiga aliança é distinta substancialmente da nova. 32ª, no que consiste a aliança feita com Davi? Deus também fez uma aliança com Davi. Prometeu a este que um descendente seu herdaria o trono para sempre. Essa promessa também se referia a Jesus Cristo. 33ª, o que é a nova aliança? Nova aliança equivale ao pacto da graça, ao Evangelho, maneira pela qual Deus salva pecadores da caída posteridade de Adão através da obra redentora de Cristo. Esse pacto da graça foi planejado na eternidade passada, prometido ao longo do Antigo Testamento, mas concluído somente na plenitude dos tempos, em Jesus Cristo. Portanto, na perspectiva batista reformada, o pacto da graça é a nova aliança. 34ª, quais são as características da nova aliança? A nova aliança é incondicional para os crentes, pois eles estão em Cristo, que cumpriu todas as exigências divinas requeridas. A nova aliança é eterna. Todos os que estão sob essa aliança são salvos, conhecem o Senhor. Além disso, promete bênçãos espirituais e sua entrada é por meio do novo nascimento. 35ª, qual a natureza da nova aliança? Para os crentes, a nova aliança é incondicional, pois Cristo cumpriu a lei e todas as exigências divinas por eles. Portanto, a maneira de alguém participar desse pacto é pela graça mediante a fé em Cristo. 36ª, o que é a lei de Deus? A lei de Deus refere-se ao sistema de regras que refletem o caráter de Deus. São construídos na ordem criada e são revelados nas Escrituras. Desde quando os reformados compreendem que existe a lei de Deus no homem? Desde Adão, o Senhor criou o ser humano com a norma da lei gravada dentro de si. 38ª, quando essa lei foi expressa claramente? Esses mandamentos tornaram-se expressos claramente nas 2 tábuas da lei dadas a Moisés no Sinai. 39ª, como os reformados compreendem a lei mosaica? Os reformados compreendem a lei mosaica dividida em 3 aspectos: lei moral, leis cerimoniais e leis civis ou judiciais. O que é a lei moral? Corresponde às regras que refletem o caráter de Deus e são expressas mais claramente no Decálogo, os 10 mandamentos. O que são as leis cerimoniais? Dizem respeito às cerimônias e sacrifícios instituídos no sistema levítico que serviam como tipos e sombras que apontavam para Cristo. As leis cerimoniais continuam em vigor para os crentes na nova aliança? As leis cerimoniais apontavam para Cristo e o seu uso também foi consumado em Cristo. O que são as leis civis ou judiciais? Trata-se das leis que regiam Israel sob uma teocracia. As leis civis de Israel continuam em vigor para o crente na nova aliança? As leis civis foram dadas para a nação de Israel e expiraram com a nação daquele povo. O que a lei expõe? A lei expõe o caráter ético de Deus, demonstra a sua vontade e expõe o pecado do homem, mostra a necessidade de um Salvador. De que Cristo resgata o seu povo? Cristo resgatou seu povo da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em seu lugar. A lei moral foi revogada por Cristo. A lei moral obriga para sempre a todos, tanto pessoas justificadas como as demais, à obediência da mesma. E isso não apenas no que diz respeito à matéria nela contida, mas também no que diz respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Nem o Cristo no Evangelho de forma alguma a abroga, mas antes confirma esta obrigação. Como o cristão se relaciona com a lei? O cristão observa a lei moral na nova aliança, não como uma tentativa de salvar-se por meio dela, mas em gratidão e obediência a Deus, que os amou primeiro, e como uma norma de vida excelente para a sua santificação.
Quais são os extremos errados sobre a lei que devemos evitar? Existem dois extremos errados aos quais devemos evitar: o antinomianismo e o legalismo. Onde as leis são expressas? Na Antiga e na Nova Aliança. Na Antiga Aliança, as leis foram gravadas em 2 tábuas de pedra. Na Nova Aliança, as leis são gravadas na mente e no coração do povo de Deus. Qual é a relação entre a lei de Moisés e a lei de Cristo? A lei de Cristo não é nada menos do que a lei de Moisés cumprida na vida de Cristo. Logo, o crente deve obedecer à lei moral, seguindo o exemplo de Cristo. Qual o resumo dos 10 mandamentos? A soma dos 10 mandamentos é amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a alma, todas as nossas forças, com toda a nossa mente e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como foram salvos os crentes no Antigo Testamento? Os crentes no Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé na promessa a respeito do Cristo que viria. Como são salvos os crentes no Novo Testamento? Os crentes no Novo Testamento são salvos pela graça mediante a fé no Cristo que já veio, estabeleceu a nova aliança e vai voltar. O que é o dia do Senhor? Trata-se do primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou, e os crentes passaram a observar o 4º mandamento na nova aliança nesse dia. Qual motivo os cristãos observam o primeiro dia da semana como o dia do Senhor? A guarda do primeiro dia da semana, o domingo, como dia do Senhor, reside em 2 assuntos principais. O Senhor é maior do que o sábado. O segundo é que o Senhor ressuscitou nesse dia, como afirmam as Escrituras. O Pentecostes ocorreu nesse dia, o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos nesse dia. Além disso, os apóstolos reuniam-se nesse dia. Em Apocalipse, o dia do Senhor é mencionado como um dia que os cristãos já conheciam habitualmente. É notável que documentos do primeiro século da era cristã mencionam esse dia. Os mártires cristãos observaram esse dia e as grandes confissões de fé reformadas mencionam o dia do Senhor como o primeiro dia da semana. Como se deve observar o dia do Senhor? O descanso do dia do Senhor não é total inatividade, mas é descansar em Deus, enquanto você serve, adorando, ajudando ao próximo e fazendo o que Jesus fez. Obras de adoração, misericórdia e necessidade. Assim como há o mandamento de descansar um dia, há o mandamento de trabalhar 6 dias. O dia do Senhor deve ser para o crente um deleite, um antegozo do descanso eterno, e não um peso. Existem muitas diferenças entre as confissões de fé reformadas. Existem muito mais semelhanças do que diferenças entre Westminster e Londres. Antes de tudo, deve-se prevalecer a unidade como irmãos em Cristo. Entretanto, existem seus distintivos. De onde surgem as diferenças entre credobatistas e pedobatistas? A diferença entre credobatismo e pedobatismo emerge de uma compreensão diferente dos pactos divinos. O que os pedobatistas pensam sobre o pacto da graça? Os pedobatistas entendem que há um pacto da graça sob várias administrações, que a nova aliança é mais uma administração do pacto da graça. Logo, para eles não há diferença substancial entre a antiga e a nova aliança. E o que os credobatistas pensam sobre o pacto da graça? Os credobatistas entendem que o pacto da graça foi revelado em Gênesis 3,15 como uma promessa, mas estabelecido somente na nova aliança. Os credobatistas compreendem a diferença substancial entre a antiga e a nova aliança. Quem os pedobatistas entendem que estão no pacto da graça? E quem pode participar de suas ordenanças? Os pedobatistas assemelham a entrada no pacto da graça à circuncisão física, no nascimento. Portanto, entendem que seus filhos recém-nascidos devem ser batizados e fazem parte do pacto da graça. Quem os credobatistas entendem que estão no pacto da graça pode participar de suas ordenanças. Os credobatistas entendem que a entrada na nova aliança é pela circuncisão do coração, a regeneração. A regeneração é o correto antítipo da circuncisão. Portanto, somente os regenerados estão no pacto da graça, e somente eles podem participar das ordenanças desse pacto. Qual a atitude que batistas reformados devem ter em relação a pedobatistas reformados? Credobatistas e pedobatistas são irmãos em Cristo e devem juntos trabalhar pela propagação do Evangelho de Cristo. Vamos para algumas reflexões e aplicações práticas. Estudar a teologia pactual nos ajuda a compreender melhor o enredo das Sagradas Escrituras. Notamos que a Bíblia não é um emaranhado de histórias desconexas, mas os 66 livros da Bíblia apresentam o plano redentor de Deus para resgatar um povo para a sua glória. O Antigo Testamento promete a vinda do Messias e o Novo testifica que ele veio.
Segundo, nos ajuda a compreender a relação entre os testamentos e os aspectos de continuidade e descontinuidade. Entendemos o motivo pelo qual não observamos mais cerimônias, rituais que serviam de sombra e apontavam para Cristo. Podemos compreender corretamente a relação entre os tipos e os antítipos. Terceiro, aprendemos um pouco sobre a história dos batistas que surgem na Reforma, mais especificamente dos puritanos separatistas ingleses. E os batistas particulares eram pactuais em suas confissões de fé. Quarto, nos apresenta uma visão exaltada a respeito de Cristo como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que foi prometido desde Gênesis, prefigurado por toda a história, vindo na plenitude dos tempos em resgate de seu povo. Cumpriu as exigências divinas, sacrificou-se por sua igreja, ressuscitou, foi exaltado e reina até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés e irá voltar para a consumação de todas as coisas. Quinta, aprendemos que não estamos mais debaixo da maldição da lei, mas por amor a Deus buscamos obedecer à sua lei. Na nova aliança as leis são gravadas na mente e no coração do povo de Deus. E nós amamos aquele que nos amou primeiro. Portanto, o cristão tem prazer na lei do Senhor. A lei nos leva para Cristo, para a justificação, e Cristo nos leva para a lei, para a santificação. Aprendemos que o quarto mandamento, sobre trabalhar 6 dias e separar um dia em 7, para descansar de nossos labores e adorar a Deus, na nova aliança passou a ocorrer no primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou. Guardar o dia do Senhor não deve ser um peso para o crente, mas um santo repouso, não de inatividade, mas de dedicar-se em obras de adoração, necessidade e misericórdia. Sétimo, aprendemos que ninguém em toda a história foi salvo senão pela graça mediante a fé em Cristo. Oitavo, os batistas reformados compreenderam a diferença substancial entre a antiga e a nova alianças. Por isso, entendem que na nova aliança a entrada se dá pelo novo nascimento. Logo, os participantes dessa aliança é que devem participar das ordenanças dela. Portanto, somente crentes devem ser batizados. E nono, aprendemos que existem muito mais semelhanças do que diferenças entre as confissões reformadas. E acima das diferenças, devemos focar em nossa unidade e lutar juntos pela causa do Evangelho. E observemos alguns recursos adicionais. A Confissão de Fé Batista de 1689, um catecismo puritano compilado por Charles Spurgeon. Os distintivos da teologia pactual batista, uma comparação entre o federalismo dos batistas particulares e dos pedobatistas do século XVII, Pascal Denot. A falha fatal da teologia por trás do batismo infantil, Jeffrey Johnson. A teologia pactual de Adão a Cristo, Nehemiah Cox e John Owen. O Pacto de Obras, suas bases confessionais e bíblicas, recuperando a nossa herança confessional, livro 3. O Reino de Deus, uma expressão batista da teologia pactual, Jeffrey Johnson. Da sombra à substância, Samuel Henihan. Redescobrindo uma herança pactual, Richard Barcelos. Artigos em PDF, os 3 pactos de Deus, Pacto de Obras, Pacto da Graça, Pacto da Redenção, Pascal Denot. Reinos e Pactos, Samuel Henihan, em espanhol. Teologia Bíblica Batista Reformada Pactual, por Mika Henihan e Samuel Henihan. Um gráfico sobre Teologia Bíblica Batista Pactual, Elivando Mesquita. Teologia Batista Pactual, um resumo do enredo das Sagradas Escrituras. E aqui vão alguns sites também para você pesquisar sobre o assunto. Eu espero que essa disciplina tenha sido de alguma maneira proveitosa para você e que venha aumentar o seu amor pelo Senhor e pelo próximo, e que o conhecimento venha resultar em piedade. Que Deus te abençoe grandemente. Graça e paz.